tarde, amigos. Aqui vos falo Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, sejam membros de nível 3 desse canal e façam o nosso curso de sobrevivência intelectual, certo? E também eu queria pedir algo muito importante a todos vocês, que rezem pelo meu pai, porque o estado de saúde dele requer preocupação nesse momento. Requer preocupação e requer cuidados. Requer cuidados, certo? Eu voltei de lá ontem, certo? Estou passando metade da semana em Fortaleza e metade da semana em Aracati, porque ainda não encontrei uma maneira de conduzir os meus trabalhos de lá. Quando eu encontrar, eu vou passar a semana inteira em Fortaleza. Rezem todos pelo meu pai, certo? Rezem todos por ele, porque a situação exige certa preocupação. Rezem todos por ele. Então, quase ao mesmo tempo em que o meu pai ficou doente, aconteceu o seguinte, né? O Fausto Silva, uma figura muito famosa da televisão brasileira, ele também ficou doente, certo? Teve um quadro de insuficiência cardíaca, né? Ele se submeteu a um transplante de coração que está dando o que falar, certo? Não tenho conhecimento quanto a essa questão, né? Mas sei que tem gente aqui que tem. Se alguém puder me trazer informações a esse respeito, avisem-me, certo? Mas enfim, digam-me essas informações, mas enfim, vamos lá. Aliás, eu agora, vocês sabem que eu tenho um canal só sobre cultura pop, que é o canal Mangaton, certo? Nós fizemos aqui uma live só sobre indústria cultural brasileira. O link está aqui na descrição, por sinal. Inscrevam-se todos lá, né? Para nós discutirmos essa questão da indústria cultural brasileira. E é o seguinte, no início dos anos 80, certo? Surgiu um grupo até um tanto coeso, de jornalistas e locutores de São Paulo. Muitos deles não eram paulistas, mas eles eram ativos em São Paulo. Que era um pessoal, uma turma, que tinha uma tendência muito grande a uma certa agressividade sensacionalista, certo? Mas que faziam isso de uma maneira muito carismática e geralmente eles atuavam nos setores de menor reputação do rádio e do jornalismo paulista, certo? E era um grupo particularmente coeso. Aliás, os que restaram são um grupo coeso até hoje, certo? Que eram o Goulart de Andrade, já falecido, o Carlos Massa, o Ratinho, certo? José Luiz da Atena, Jorge Cajuru, certo? E também você tem nesse meio a figura do Fausto Silva, que é o Ratinho. Essas figuras foram ganhando cada vez mais espaço, cresceram no rádio, e no rádio foram para do rádio foram para a televisão. Do rádio foram para a televisão. Certo? E meio que essas figuras aí, elas deram à televisão brasileira um aspecto muito mais estranho. No geral, essas figuras popularizaram essa questão do programa Mundo Cão, certo? Isso aí se tornou uma coisa particularmente típica da televisão brasileira, certo? E
esse pessoal aí deixou uma marca. Deixou uma marca. Certo? Pessoal muito estranho. E nesse meio estava aí o Fausto Silva, né? O Faustão, que no começo ele era uma mistura de... ele atuava como comediante e também como jornalista esportivo. Certo? Também como jornalista esportivo em São Paulo. E pouco tempo depois ele gravitou rumo ao Rio de Janeiro, certo? Em primeiro lugar na Rádio Globo, certo? No caso, o Goulart de Andrade trouxe o Faustão de volta à Rádio Globo para, em primeiro lugar, para a TV Gazeta e depois para, salvo engano, a TV Record. E depois foi para a Band, certo? Que o Faustão ele gravava um programa, certo, chamado Perdidos na Noite, que era um programa de auditório que, digamos assim, que enfatizava esses aspectos de mucão e de programa, como eu posso dizer, ele era uma mistura de chacrinha, ele era um programa de auditório como o do Chacrinha e o do Silvio Santos, com certos traços desse aspecto de mundo cão, muito minimalista, bem trash. Ele passou lá por várias estações de televisão, certo? Dirigido pelo Goulart de Andrade, né? Que eu acho que ele é o mestre supremo do mundo cão na TV brasileira, certo? No caso, dirigido pelo Goulart de Andrade e pela Lucimara Parisi, que hoje salvo engano, até hoje, acho que, eu não sei se ela deixou de ser, mas até pouco tempo atrás ela era diretora do programa do Ratinho. E ela permaneceu com o Faustão por muito tempo. Essa turma aí é uma coisa muito estranha porque eles brigam, certo? Eles brigam muito, né, entre si, mas sempre a turma, o staff desse povo aí vai passando de programa para programa, de cada um desses sujeitos. É um grupo, uma turma um tanto coesa até hoje, certo? E nesse Perdidos na Noite, o Faustão ele mostrava um certo carisma, um relativo carisma. Só que aí a Globo chamou para fazer o programa dominical, que era o Faustão. Ele levou a Lucimara Parisi para ser diretora lá no Domingão do Faustão, né? E é o seguinte, no início o Faustão, certo? Ele era um negócio extremamente trash. Ele colocava muitas coisas repugnantes para chocar, certo? Muitas coisas repugnantes para chocar, como é o caso do sushi erótico do Faustão, como é o caso do Latininho, certo? Ele fez muita sacanagem o Faustão ali naquele programa. E aconteceu o seguinte: o Faustão é uma figura que, com muitos outros, certo? Inscrevam-se inclusive no canal Mangá. Aqui embaixo está o link quanto à live sobre a indústria cultural brasileira. Mas quando ele foi para a Globo, a minha impressão é que os vícios do trabalho e o relativo conforto, por ele estar em um horário tão privilegiado que naquela época, pela audiência absurda que tinha da Globo, que tinha a Globo, né? Não tinha como aquele negócio não prosperar. Eu tenho a impressão de que nisso aí o Faustão ele
se deixou contaminar rápido demais pelos vícios do trabalho. E ele perdeu o carisma que ele tinha muito rápido. Ele conseguiu se tornar em muito pouco tempo uma figura extremamente sem graça, certo? Olha, aqui é a impressão minha, certo? Não, por favor, certo? Até me sinto mal em dizer isso, porque o Faustão está doente e tal, né? E eu também quero que ele fique curado. Eu não tenho assim coisas contra o Faustão, mas é o seguinte: o Faustão, ele é uma pessoa que me passa a impressão, olhando para ele, certo? Digamos assim, se eu fosse um gnóstico, certo? Se eu fosse um gnóstico, uma das primeiras pessoas que eu diria que são rílicos, que são pessoas sem alma, é o Faustão. Se eu fosse um gnóstico, claro, a alma não é assim, eu sei, mas ele me parece ser uma pessoa incrivelmente que virou com o tempo e muito rápido alguém extremamente sem graça. Alguém extremamente sem graça. Ele conseguiu perder o carisma completamente pelos vícios de trabalho. Eu noto isso aí. E o programa dele passou a ser um programa viciado em duas coisas, certo? Em primeiro lugar, em colocar lá novidades nunca antes vistas no Brasil, certo? Ou que fossem pouco vistas, né? Mas que em pouco tempo iriam perder a graça, como é o caso das videocassetadas, né? Como é o caso do Se Vira nos 30, como é o caso da dança dos famosos, né? Que é um negócio que eles trazia isso, em pouco tempo perdia a graça e tinha que inventar outra coisa, certo? Tinha que inventar outra coisa porque ele mesmo, Faustão, não era capaz mais de trazer um conteúdo interessante. E programa do Faustão, certo? Passou a ser um programa autorreferencial da Globo. Isso é um problema muito sério. Começou a ser um programa que era meio que especialista no seguinte: trazer lá as pessoas que eram contratadas da Globo, certo? Enquanto elas estavam fazendo, como eu posso dizer, enquanto elas não estavam trabalhando, enquanto elas estavam em uma temporada ociosa, nesse antigo sistema da Globo, que quase quebrou a Globo, certo? Quase quebrou a Globo. Isso é uma das principais razões para a crise financeira da Globo. E é o seguinte, nisso aí, o programa do Faustão virava com perdão da palavra, masturbação mental de gente que passa o dia todo vendo a Globo. E quando a Globo perdeu o interesse tão grande que ela provocava nas pessoas, e o Faustão não conseguiu se reinventar, começou a dar problema. Aliás, certo? Se não fosse aquele escândalo do Gugu no início dos anos 2000, certo? Aquele escândalo lá do famigerado PCC do Gugu, o programa do Faustão teria sido completamente obliterado. Porque o programa do Gugu era muito melhor que o do Faustão. Certo? Eu não estou dizendo aqui que eu sou fã do Gugu, certo? Mas o programa do Gugu, certo,
ele era muito superior ao programa do Faustão. Porque o Gugu conseguia trazer assunto para o programa dele. Conseguia trazer pauta. Claro que também dentro dessa clave de mundo cão. Mas nisso ele provou. Nisso a direção do Gugu, a produção do Gugu e ele mesmo provaram ser muito melhores que o Faustão. Mesmo que o Gugu fosse uma pessoa muito desprovida de carisma. Ao meu ver, eu acho isso. Eu acho que o Gugu é uma pessoa muito desprovida de carisma. Mas o Faustão decaiu tanto e tão cedo por esses vícios do trabalho, por esse conformismo, né, em um papel privilegiado, em uma emissora privilegiada, que o programa dele decaiu rápido demais. Virou uma coisa insuportável, muito cedo, certo? E assim, quando você chega... Quando se chegou nessa fase do declínio da televisão brasileira e do declínio da Globo, isso abateu muito o programa do Faustão. E o Fausto Silva é uma pessoa cuja falta de méritos se tornou particularmente evidente para a nova geração, que não caía mais nesses truques, né? Digamos assim, essa masturbação mental, né? Autorreferencial da Globo, né? Colocar lá os vários atores da Globo dançando, dança dos famosos, arquivo confidencial, né? Quando iam ver bem, o Faustão, ele decaiu fortemente, certo? Ele decaiu fortemente. O programa do Faustão era algo extremamente desinteressante para a nova geração, certo? Para a nova geração. Ele mesmo já não fazia esforço nenhum para aquilo ali, certo? Nenhum, ele não fazia esforço nenhum, certo? E não havia espaço para o Faustão. Não havia espaço mais para o Faustão. E a Globo, em um gesto até particularmente imundo, demitiu inclusive o Faustão antes do fim do contrato dele. Aceitaram pagar uma multa contratual para se verem livres do Faustão. Que é algo que eu considero ser isso é uma ingratidão muito grande. Isso foi uma ingratidão muito grande, certo? No geral, essa queda do Faustão ela tem muito a ver com o seguinte. Existe uma pessoa que eu conheci, há uma pessoa que eu conheci na minha vida, certo? Que essa pessoa chegou a uma posição muito elevada na sua vida, certo? Em uma posição muito elevada na sua vida, posição muito alta. Só que de repente as pessoas perceberam o seguinte: que essa pessoa não tinha méritos e não tinha capacidades para ter aquela posição alta que aquela pessoa chegou. E essa pessoa decaiu. A queda do Faustão foi isso aí. O programa do Faustão, o Domingão do Faustão, era muito ruim.
Era muito ruim. Era um dos piores programas, eu acho, da televisão brasileira. E em um certo momento não deu mais para mascarar e saiu o povo. Teve também essa questão da virtualização. A Globo se adaptou muito lentamente a esse mal, certo? E o Faustão é um programa que nessa era de virtualização, ele é particularmente difícil de se adaptar. Particularmente difícil. Aí ele saiu. Resultado, ele saiu da Globo. No lugar dele, primeiro colocaram o Thiago Leifert. De repente, bem rapidamente, trocaram o Leifert pelo Luciano Huck, certo? Pra mim, isso aí foi um grande erro. Isso aí foi um erro colossal. Um erro colossal. Que o Luciano Huck é um sujeito que está na mesma situação do Faustão. É um sujeito que está na mesma situação do Faustão. Na mesma situação decadente do Faustão. Certo? Embora o Luciano Huck seja um sujeito que tem uma quantidade excessiva de contatos no meio do Beautiful People. Isso precisa ser dito. O Luciano Huck é uma figura excessivamente bem relacionada no meio do Beautiful People. Já andou até com Soros. Né? Mas agora o público não suporta o Luciano Huck. O público não. Público não. E o Faustão foi para esse programa da Band, que era até melhor que o programa do Domingão do Faustão, certo? Só que é o seguinte, ele tinha o mérito de perder esse aspecto, digamos assim, de masturbação mental da Globo, certo? Já colocava pessoas da mídia brasileira, figuras do imaginário brasileiro, né? Só que o Faustão, ele não tem conteúdo. A produção dele não tem conteúdo nem para um programa semanal. Imagine para um programa diário. Então não dá, né? Não dá. Não dá. E vejam que assim quase que o programa dele na Band acabou, acho que em menos de uma semana o Faustão ficou doente. Provavelmente houve um certo componente de desgosto. Essa situação do Faustão é uma situação que eu já vi em algumas pessoas. Pessoas que chegaram muito longe sem possuir mérito. E quando ocorre o ajuste, costuma ser uma coisa muito brutal. Muito brutal. Eu acho que o Faustão deveria ter se aposentado. Eu sou da opinião pela qual o Faustão deveria ter se aposentado há muito tempo. Que ele deveria ter se aposentado há muito tempo atrás. Eu acho que ainda nos anos 2000. Ainda nos anos 2000. Ou no final dos anos 2000. Eu acho que no final dos anos 2000 ele deveria ter se aposentado. Ele ficou muito rico. Certo? Muito rico. E é um sujeito assim meio que notoriamente ganancioso, Faustão.
Isso aí as pessoas têm que admitir. Ele deveria ter se aposentado enquanto estava bem, certo? E adotado algum programa mais modesto, não sei, em uma noite de semana, algo assim. E é isso. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.